Bem-vindos ao Zoom África. O chefe da diplomacia da Ucrânia exortou os países africanos a abandonarem as suas posições de neutralidade em relação à guerra com a Rússia. Em Addis Abeba, a capital etíope, o ministro Dimitro Kuleba manifestou preocupação com o facto de alguns países africanos terem optado pela abstenção e pediu-lhes apoio diplomático perante a agressão russa. Vários países africanos, recordo, recusaram-se a tomar partido no conflito europeu, abstendo-se de votar na Assembleia Geral das Nações Unidas na condenação da invasão russa. A Etiópia foi um desses países. And we get very upset when some African countries choose to abstain, for example, from the vote. Because what are you abstaining for? You are abstaining from support of independence, sovereignty, and territorial integrity, all of the principles that you value. But if I look at the latest resolution adopted by the UN General Assembly in February 2023 on restoring peace, lasting peace in Ukraine, 141 countries voted in favor of it. And many African countries did, and Asian and Latin America, once again demonstrating that there is no such division between South and North. Depois da Etiópia, o chefe da diplomacia ucraniana viajou esta sexta-feira para Maputo, onde foi recebido pela sua homóloga moçambicana. Num breve encontro de trabalho, o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros reafirmou a Verónica Macamo, chefe da diplomacia moçambicana, o interesse da Ucrânia para estreitar relações de amizade e cooperação com Moçambique. No final, Kuleba revelou-se satisfeito com o resultado da digressão que efetuou a vários Estados africanos, aos quais pediu apoio firme destes à forma para restaurar a paz na Ucrânia. Um dos principais acusados do genocídio no Ruanda foi detido na África do Sul. Fulgence Kayishema foi detido após mais de 2 décadas de fuga, anunciou o Tribunal Penal Internacional. O mecanismo residual para os tribunais penais internacionais declarou em comunicado que o homem, em fuga desde 2001, foi detido na cidade de Paarl durante uma operação conjunta das agências dos tribunais e das autoridades sul-africanas. The Secretary General welcomes the arrest of Fulgence Kayishema in South Africa, who has been sought since 2001 for allegedly committing genocide and crimes against humanity in Rwanda in 1994, following a warrant for his arrest by the International Criminal Tribunal for Rwanda. Mr. Kayishema's apprehension sends a powerful message that those who are alleged to have committed such crimes cannot evade justice and will eventually be held accountable, even more than a quarter century later. A polícia sul-africana está a investigar um assassinato de um grupo de 4 pessoas perto da cidade do Cabo. Até agora foi divulgado que as vítimas serão de origem búlgara. Os corpos de 2 homens e 2 mulheres com idades entre os 40 e os 50 anos foram descobertos pouco depois das 8 da manhã no subúrbio de Constância, cidade do Cabo. As vítimas sofreram ferimentos de bala e as investigações prosseguem para identificar um possível motivo, segundo o comunicado da polícia local. Um novo surto de cólera, ainda na África do Sul, reacende a raiva da população com os serviços precários de saúde. O país registrou a primeira morte por cólera, recorde-se este ano, no mês de fevereiro. Desta vez já morreram 17 pessoas em poucos dias na cidade sul-africana de Hammanskraal, o epicentro da epidemia. Moçambique e o vizinho Malawi são os países do mundo mais gravemente afetados este ano pelo flagelo, segundo as Nações Unidas. Like a river. Smells like a water river. They got water from the river. Sometimes smells a little bit good, but sometimes we can smell it the smell is like a sewage. The neglect that has been here has been all over the country. So it's just a matter of time for somewhere else to have the same problem. Water's got a very interesting role in public health. It is both our best cleaner upper, and it's a very good carrier of disease. So it has a positive and a negative role, and it depends on how you manage it. And it's in the word manage
that we are falling down. The water pollution around many wastewater treatment works of Tshwane is not good. Tshwane has never made a provision that when its population and its contribution to the GDP grew, they expanded their wastewater treatment works. And their wastewater treatments are actually dysfunctional. Whether you look at Paviansport, you look at Rooiwal, you name all of them, the pollution that is coming here, impacting on the environment, including impacting on human lives right now, is a challenge that we experience. Entre muitos tunisinos cresce o receio de que o pão venha a faltar brevemente. Nas padarias, as filas são cada vez maiores e pouco falta para que o pão passe a ser visto como um privilégio. A diminuição das chuvas deixou as colheitas danificadas. A terra manifesta o impacto das alterações climáticas. O Banco Mundial alerta para uma Tunísia mais quente e seca do que antes e o que os agricultores acabam por lamentar diariamente. استثناء حكم الجفاف وقلة الغيث النافع هو تسبب في إيجاعها جفاف يعني ما فماش سريال ما فماش قمح وما فماش شعير وما فماش فرينة صعيب ياسر أن نتحصلوا على مردودية متاع حتى بذورنا اللي احنا مش نزرعها العام الجاي جاوا عوام جفاف أكثر من هذا لكن الأزمة مش كيما هيك ما استفحلتش الأزمة كيما هيك خاطر السنة تنجم تجوع الناس. الخبز مش موجود. برشا مواطنين يفركسوا على السميد باش يطيبوا في ديارهم. ما ثماش. وباش نسكروا ما عادش ثما تشوف ما عادش ثما فرينه والعباد بس اشترى الناس تروح بلاش خبز. اشترى العباد باش يروحوا بلاش خبز. انا واحد من الناس وليت عايش على اعصابي. نخمم عندي اسكو نكمل نخدم نهار كامل ما نكملش نجم غدوه ما نصبح ما نخدمش. A seca na Tunísia esvaziou reservatórios, rachou o solo e está a obrigar ao racionamento de água. Há um ano, o Banco Mundial concedeu ao país 130 milhões de dólares para ajudar a importar trigo, mesmo a preços globais inflacionados, com a guerra na Ucrânia. Mas a crise agrícola ganhou força. O presidente Kais Saied, que assumiu a maioria dos poderes em 2021, atribui todos os problemas económicos à corrupção, exigindo agora a resolução imediata da questão dos cereais, que diz ser obra de redes criminosas. مسألة الحبوب لابد من حسمها في أقرب في الساعات القادمة. معناها الطوابير موجودة والخبز بلفين في القروان والمواطن البائس الفقير لا يجد حظه في وطنه. وهذه من افتعال جملة من الشبكات الإجرامية التي تعمل على تجويع الشعب. O caso do futebolista Vinícius Júnior, alvo de atitudes racistas na cidade de Valência, vai ganhando impacto global. Em Espanha foram detidas 4 pessoas por suspeita de crime de ódio numa simulação de enforcamento à beira de uma ponte de uma efígie negra da estrela do futebol brasileiro. Foram libertados sob fiança, mas estão a ser investigados por ofensa à integridade moral do futebolista. Antes, 3 homens tinham sido detidos em Valência, os adeptos que provocaram o jogador com insultos racistas. O caso de Vinícius Júnior já chegou às Nações Unidas e foi pretexto para uma intervenção do Alto Comissário dos Direitos Humanos sobre racismo no desporto. Racial abuse faced once again by Real Madrid football player Vinícius Júnior in Spain just this past Sunday is a stark reminder of the prevalence of racism in sport. I call on those who organize sporting events to have strategies in place to prevent and counter racism. Much more indeed needs to be done to eradicate racial discrimination, and it needs to start with listening to people of African descent, meaningfully involving them and taking genuine steps to act upon their concerns. Uma árvore gigante secular, na capital da Serra Leoa, que simbolizava a liberdade, caiu durante uma forte tempestade. A árvore algodão, como era conhecida em Freetown, foi batizada por escravos americanos libertados no final do século XVIII. A árvore estava no meio de uma rotunda, no centro de Freetown, e os ramos mais altos ultrapassavam mesmo alguns prédios circundantes.
Os ventos fortes partiram um tronco de 70 metros de altura junto à base, o qual caiu em cima de alguns carros, não havendo, no entanto, registro de feridos. No Twitter, o presidente Julius Maada Bio classificou o derrubo da famosa árvore como uma grande perda para a nação. Like a historic monument to the nation of Sierra Leone. So the falling of the country tree is really a sad story for the nation. We know say anything we plant, it must fall. But this, it don't take more than 200 years. And a landmark of this country from slavery. When the slavery, when they become the slavery in this country, now this country will be identified freedom. Where they don't mark as freedom, even when the ship they can, this country they face it. Saw it standing yesterday, you know. So people will miss the cotton ski. People will miss the cotton ski. It's a sad chapter coming to an end. É o ponto final no Zoom África. Fique bem.